Olá! Hoje estamos aqui para estudar a Palavra de Deus mais uma vez. E hoje veremos o capítulo 16 do livro de Levítico. Que pontos podemos destacar na leitura desse capítulo? O primeiro deles é que Arão, mesmo sendo sumo sacerdote, aquele que representava o povo diante de Deus, representava Deus diante do povo, aquele que oferecia sacrifícios, que tinha um óleo da unção sobre sua cabeça, ele só poderia entrar no lugar santíssimo, para dentro do véu, onde estava a Arca da Aliança, apenas uma vez por ano. E esse seria o dia da expiação, uma cerimônia específica onde Arão deveria oferecer sacrifícios e levar o sangue desses sacrifícios para dentro do véu e aspergir sobre o propiciatório, que era aquela tampa que cobria a arca, que tinha os dois querubins. E Deus orientou que mesmo nesse dia ele deveria colocar incenso no incensário, em brasas tiradas do altar, e esfumaçar a tampa do propiciatório, para que quando ele entrasse, estivesse ali cheio de fumaça, ele não pudesse vislumbrar muito bem a Arca da Aliança. Porque Deus disse que se ele adentrasse sem esses procedimentos, ele seria morto. Deus é um Deus santo. Para nós entrarmos na presença de Deus, tem que ser do jeito dele, do jeito que ele desejar. E ele orientou isso para o povo de Israel. E o segundo ponto de destaque é que nessa cerimônia do dia da expiação eram oferecidos vários sacrifícios e havia um detalhe interessante. Eram trazidos 2 bodes e lançados sorte sobre esses 2 bodes. Um deles seria morto para o Senhor e o sangue desse bode seria levado lá para dentro do Santíssimo para fazer expiação pelos pecados do povo. E o outro bode, Arão retornava de lá do Santíssimo e confessava os pecados do povo sobre a cabeça desse bode. E esse bode, ele era levado pela mão de um homem para o deserto. E lá ele era solto. Esse bode não era morto. Interessante, não? Uma cerimônia bem específica que vão ter aplicações escatológicas bem interessantes. Mas não entraremos nesse detalhe. Sugiro que você procure mais saber a respeito. Terceiro ponto de destaque é que o dia da expiação ele deveria ser um dia de humilhação, um dia de autoexame, onde o povo, ao participar dessa cerimônia, deveria ter uma disposição solene, pensando que Deus estava purificando os seus pecados nesse dia. E Deus instituiu também que ninguém trabalhasse nesse dia. Esse dia era para ser um sábado de descanso solene. E aí temos que, além dos sábados semanais, todo o 7º dia, existiam sábados especiais, chamados também de sábados cerimoniais, que eram nada mais, nada menos do que feriados para o povo. E esse, o dia 10 do 7º mês, era também um feriado desses. E Deus estabeleceu isso como estatuto perpétuo para o restante do tempo da nação israelita e diz que nesse dia eram purificados os pecados do povo de Israel, para que Deus pusesse fim a esses pecados. Lembrando que na cerimônia original, os pecados, assim que a pessoa confessava, eram levados para o santuário, seja no altar do holocausto, seja lá no altar de incenso. E nesse momento os pecados eram purificados e tirados do santuário e transferidos para aquele bode que iria para o deserto. Gostou? Compartilhe e continue estudando a palavra de Deus conosco.